mais um capítulo está nos esperando, um capítulo da Bíblia Sagrada, porque este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Aqui a gente estuda um capítulo por dia e não para. Quando o livro do Apocalipse termina, a gente volta para Gênesis e assim vai nesse ciclo, porque a palavra de Deus tem que ser lida, tem que ser estudada todos os dias. Isso vai fazer bem para o coração, para a vida espiritual, vida familiar, para os negócios, para os relacionamentos, vale a pena, tá bem? Estamos todos os dias aqui com você na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Também estamos no YouTube e ali um capítulo novo é disparado todos os dias às 6 da manhã também, para você nos acompanhar a qualquer hora do dia e qualquer dia do ano, estudando a palavra de Deus. Meu convite para você se inscrever ali no YouTube, tá bem? Vamos esperar a sua mensagem ali. Também as pessoas escrevem, fazem pedidos de oração, dão palavras de motivação, conselho, apoio moral, apoio espiritual, vale a pena. Se inscreva lá, Reavivados por Sua Palavra NT. Nós queremos dizer que agradecemos muito os Anjos da Esperança, eles têm, através das doações, nos apoiado, para pregarmos o Evangelho aqui em português e espanhol para todo mundo. Essa é a nossa missão através do rádio, da TV, das mídias sociais e dos cursos bíblicos. Quer se tornar um anjo da esperança? Está aqui. É esse o número do WhatsApp que você deve mandar uma mensagem, tá bom? Nós também estamos no Deezer, no Spotify, no NT Play, essas diversas plataformas. E temos o prazer de oferecer para você essa revista gratuitamente, A Máquina Humana. É a revista Esperança Novo Tempo, você já conhece, com esse título aqui. E muito chamativo, eu gostei demais da capa, da cor da capa, que é uma porção de cereais, frutas, verduras, legumes, que formam o corpo. Bem bolado esse aqui, bem bolado mesmo. E essa revista é gratuita, você pede por este outro WhatsApp que aparece aqui, manda uma mensagem, A Máquina Humana, pronto, vai receber. Se você tem dificuldade de internet, coisa assim, só escrever no WhatsApp embaixo. Pronto, aí alguém entra em contato. Se não, vão lhe mandar um link para você preencher e receber a revista. Tá bom? Vamos para o intervalo, na volta, capítulo 10 do Evangelho de João. Quase a metade, já estamos chegando. Não sai daí, nós já voltamos. Muito bem, já voltamos com o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos no capítulo 10, o 10º capítulo de João. Aqui é o bom pastor, Jesus já disse muita coisa sobre si mesmo, né? Coisas lindas, eu sou a porta, eu sou o pão. Vamos ver daqui a pouquinho, o próximo capítulo, ele vai falar que ele é a ressurreição, que ele é a vida. E agora, nesse embate para tentar mostrar para os líderes que o rejeitaram plenamente, não é, como Messias, eles não queriam aceitar, eram cegos, completamente. Eles tinham todas as condições para entender pela palavra que eles conheciam, os livros que eles tinham. Isaías era um livro muito lido. Eles tinham todas as condições de dizer, esse é o Messias, mas eles não queriam um Messias assim. Eles queriam um Messias chique, um Messias poderoso, um Messias que derrubava exércitos, que derrubava do trono César para poder dirigir o mundo. Não era assim. O mundo não era, naquele momento, o seu objetivo. Ele precisava criar um grupo que pudesse disseminar a palavra. E como foi disseminada? O bom pastor e as ovelhas. Ele diz que ele é a porta, que ele é o pastor. O que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão, salteador. Então ele vai fazer a comparação aqui entre o mercenário, o que é pago para cuidar das ovelhas de outro, e o ladrão e o bom pastor, e ele se coloca no lugar da porta. Jesus incrível, trazendo uma mensagem formidável para aquela
aquelas pessoas, para os líderes também. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Ele não tem receio, ele vai para cuidar delas. Os outros mencionados vão para roubá-las do pastor. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Isso é incrível. Tem uns vídeos por aí, atuais, né? Claro, atuais, não daquele tempo, mas que as pessoas tentam chamar as ovelhas de diversas maneiras. Vai, pi, 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 ovelha, ovelha. De repente vem o pastor e ele diz ali algumas palavras e elas imediatamente olham e começam a segui-lo. As ovelhas conhecem. Há também histórias, não sei se isso é folclore ou não, de vários pastores que se encontram e as ovelhas se misturam. Eles batem um papinho ali, descansam, na hora de ir embora cada um fala alguma coisa para as ovelhas e elas seguem o seu pastor, não vão para o rebanho errado. Não tem ovelha perdida ao ouvir a voz do pastor. Não tem ovelha perdida. A gente precisa ouvir a voz do pastor. Está ouvindo a voz do pastor? Então você não vai se perder. Você ouve a voz do pastor pela palavra, na oração, não é? Na comunhão com ele, você ouve a voz do seu pastor. Bom, eles saem, depois de sair, todas as ovelhas lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Essa é uma palavra forte para o pastor. As ovelhas o seguem. Se as ovelhas não o seguirem, é porque ele não é o pastor. É porque ele não é o pastor. Ele não disse a palavra certa, ele não foi reconhecido. Aqui diz reconhecer a voz do pastor, o timbre da voz. Como é que a ovelha consegue fazer isso? Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Não conhecem a voz. Nós precisaríamos ser assim, não? Precisaríamos reconhecer a voz do nosso pastor e fugir da voz dos estranhos, aqueles que vão dizer, como o próprio Cristo falou, eu estou aqui, eu sou o Cristo. São falsos líderes, né? Falsos líderes. Aí Jesus afirma de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta. Ele é a porta das ovelhas, é o único meio de entrada no aprisco. Jesus é o único. E não venha me dizer que qualquer caminho serve para chegar a Deus. Não, não tem isso. Só tem um caminho. Não estou falando de placa de igreja, mas só tem um caminho para Jesus. É a dependência dele. É buscar reconhecer a sua voz. A palavra me dá essa dica. Como reconhecer a voz do Senhor. Eu sou a porta, o único meio, a única entrada para o aprisco. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores. Todos quantos vieram antes de mim. Para quem que ele estava falando isso? Para os falsos mestres. Para aqueles que usurpavam o conhecimento. Eles guardavam conhecimento para garantir o céu. E talvez até pensavam que tinha concorrência, por isso não passavam. E quando passavam, a palavra, a passavam com tradições de uma maneira dura, de uma maneira áspera, de uma maneira para terem medo. A cruz não é um lugar para a gente ter medo, é um lugar para a gente morrer. E sermos ressuscitados com Cristo. A cruz não é vergonha, dizia o apóstolo Paulo. Eu já estou crucificado, diz lá em Gálatas 2:20, eu já estou crucificado com Cristo e Ele vive em mim. Para Cristo viver em mim, eu preciso estar crucificado. Eu tenho que entender isso. A porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Verso 9. Entrará e sairá e achará pastagem. Marque aí esse verso 9. Todo que entrar por mim é o único acesso para o aprisco do Senhor. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham abundante. A vida de novo aqui.
e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. Ele é a porta, é o único meio para a entrada do aprisco e ele é o bom pastor. Ele cuida da ovelha. A ovelha é um animal gregário, ela come a grama com a raiz, ela bebe qualquer água, ela segue uma outra ovelha sem pestanejar. Ela precisa de uma mente superior. E Jesus diz, eu sou o bom pastor, não o pastor meia boca, ou o pastor ruim, eu sou o bom pastor. E olha só, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E o que ele fez? Ele deu a sua vida por nós. Esse é o bom pastor. O mercenário não é pastor. A quem não pertence às ovelhas. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. Que coisa linda, ele conhece você profundamente. Profundamente. Ele acompanhou você do momento em que você foi gerado. O óvulo foi fecundado. É esse o momento, uma nova vida. Já acontece aí, ele sabe. Ele conhece as ovelhas e elas me conhecem a mim, porque ouviram a voz do pastor, palavra de Deus. Assim como o Pai me conhece a mim e eu o conheço. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Segunda vez que ele fala isso. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ovelhas minhas não ficarão sem pastor. Eu dou a minha vida por ele. E foi o que ele fez. Ele deu a vida mesmo. O bom pastor traz outras ovelhas para o redil. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. Elas ouvirão a minha voz, eu vou conduzi-las. Vou chamá-las, haverá um rebanho e um pastor. Há outras ovelhas, se referindo aos judeus, aos gentios, aqui, especificamente, talvez aos gentios. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida a terceira vez, para a reassumir ressurreição. Morte e ressurreição de Cristo. Morte e ressurreição. Ninguém a tira de mim. O diabo deve ter usado todas as hostes do mal para não deixar aquela tumba abrir no domingo pela manhã. Mas 2 anjos só vieram, no dizer de Lucas, só 2 anjos. Tiraram aquilo. A ressurreição na prova de que ele era divino. Pois o Pai me ama porque eu dou a vida. Ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. Não foi obrigado. A divindade tomou a decisão de assumir o lugar do homem na morte. Deus disse, bom, vocês vão morrer, a primeira morte. A primeira morte não é opcional, não é opcional. Todo mundo morre. Mesmo aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar, eles estarão morrendo assim um pouquinho cada dia, né? Vai ficando velho, vai ficando... Né? A gente vai ficando velho e vai morrendo. A gente vai em direção da morte. Espontaneamente eu dou a minha vida. Espontaneamente. A divindade escolheu isso. Não foi o diabo que pediu a morte de Jesus. Ele, quando Adão e Eva pecaram, eles deveriam ser destruídos, não era isso? Quem pecar morrerá, essa era a palavra. Aí Deus disse, vão morrer, mas vão morrer a primeira morte. A segunda, a primeira não é opcional, a segunda é opcional. Eu escolho, mas Ele me deu espontaneamente a sua vida. Tem autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras rompeu nova discussão. Ele tem demônio, enlouqueceu. Por que vocês estão ouvindo? Aí outros diziam, não, verso 21, esse modo de falar não é de demoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos dos cegos, aos cegos? Porque ele tinha feito recente. Aí vem a festa da dedicação, Jesus é interrogado, celebravam em Jerusalém. Olha Jesus em Jerusalém, está muito em Jerusalém.
João vai a partir de Jerusalém. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, aí os fariseus, os judeus, aliás, o interpelaram. Até quando você vai deixar a gente no ar? Responde aí. Se você é o Cristo, fala francamente, fala, eu sou o Cristo. Ele já tinha falado, de diversas maneiras. Jesus disse assim, já tenho dito, vocês não acreditam, as obras que eu faço em nome do Pai testificam a meu respeito. E o 26, mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão a ninguém e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Pronto. Eu já disse, pegaram pedras. Eu e o Pai somos um, aqui está bem claro, não tem dúvida nenhuma. Não, eles pegaram em pedras para tirar. Jesus disse, eu tenho vos mostrado muitas boas obras, por que vocês estão me apedrejando? Você, não é por causa das boas obras, é por causa da blasfêmia. Como é que você diz que você, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo? Aí Jesus diz, não está escrito na vossa lei? Deuses. Os juízes eram chamados de deuses, Elohim, os juízes. E assim, vocês têm deuses, aqueles a quem foi dirigida a palavra e a escritura não pode falhar. A Bíblia usa esse texto. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se eu faço as obras do meu Pai, vocês não acreditam, mas faço as obras e não me credes. Né? Eu sou um com o Pai. Neste ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou. Se retirou além do Jordão, onde João Batista batizava. E muitos iam ter com ele. Muitos iam ter com ele. Muitos. E creram nele. E é interessante aqui no verso 41, diz, realmente João não fez sinal nenhum, porém tu, quando disse a respeito deste, pois tudo quanto disse a respeito desse era verdade. João não fez nenhum sinal, mas tudo que ele falou a respeito de Jesus era verdade. João também era uma ovelha. A mãe de Jesus era uma ovelha sua. Os seus irmãos também ovelhas. Ovelhas. Qual é meu rebanho? Meu rebanho são todos aqueles que estão ao meu redor. Eu tenho que cuidar deles. Meu amigo que é líder de uma denominação grande, a maior denominação cristã do Brasil, romana. Estávamos conversando e tal, e onde é a sua paróquia? Eu perguntei para ele. Ele disse, minha paróquia é em tal lugar, assim, perto de Campinas. Tal. Eu falei, oh, que legal. E quantas pessoas tem na sua paróquia? Ele disse, deixa eu fazer uma conta, uns 40 mil mais ou menos. Eu falei, uau! Geralmente a gente não vê isso dentro de uma igreja, mas eu entendi o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que toda a região, todos, eram membros da paróquia dele. Aí ele me perguntou, onde é que é a sua paróquia? Eu falei, é no sul de São Paulo. Quantos membros tem a sua paróquia? 4,5 milhões. Eu era representante da igreja, pastor geral de uma região bem grande, mais de quase 250 igrejas, escolas e tudo mais. Aí eu entendi o que ele estava dizendo. Todo mundo faz parte da minha paróquia. Todo mundo é minha ovelha, não como Cristo, não é? É que Deus colocou pastores para cuidar das ovelhas aqui. É isso que ele fez. Né? Ele foi, mas deixou representantes. Agora, não, mas eu não tenho teologia, seminário, ser pastor, você também é pastor da sua família, dos seus amigos. Quando a gente começa o programa, geralmente eu digo, né, nem todos os programas, mas você acorda, arruma a cama, estuda a palavra, põe alguma coisa dentro aqui e sai para ser Jesus para as pessoas. Se esta fórmula, não é inventada nada, de estudar a Bíblia e sair para ser Jesus para as pessoas, não for seguida na minha vida,
porque eu também sou responsável pelas pessoas que estão ao meu lado. Elas precisam conhecer de Jesus. Elas precisam ver Jesus na minha vida, nas minhas palavras, nas minhas ações. Eu devo para todo mundo, falo palavrão, xingo todo mundo, sou um cara horrível. Ah, mas eu sou cristão. Poxa, que sermão você está pregando? Bate na esposa, trai, esposa trai, sou cristã. Mas peraí, onde é que está o cristianismo? Talvez falte Jesus no coração. A intenção é boa, mas tem que manter, né, a subserviência, a submissão ao pastor. O pastor disse, é por aqui, é por ali. Não tem, ovelha não discute. Não discute. Isso é um bonito texto aqui, um bonito texto. Jesus foi acusado, blasfemo, você é igual ao pai, nada. O que é isso? Você tem demônio, você é samaritano, por isso que eu digo que você é samaritano. Ele passou por tudo isso, mas ele sabia quem ele era. E a pergunta final, antes da oração, você sabe quem você é? Se você é ovelha do bom pastor, está tudo bem. Se não é, venha para o rebanho. Vamos orar. Obrigado, porque Jesus é a porta, a única entrada para o teu redil. Jesus é o bom pastor que cuida, que dá a vida pelas ovelhas. Isso é o máximo que alguém pode fazer, dar a vida por outros. E nós queremos aceitar esta vida que Ele nos dá e que Ele nos deu na cruz do Calvário, que Ele nos dá hoje. Ajuda-nos a seguirmos o bom pastor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o programa segue, eu fico por aqui e amanhã tem mais. Capítulo 11 é o último sinal, do 7. Ressurreição de Lázaro. Uau, muito legal. Até lá. Em fevereiro de 2022, um vídeo circulou nas redes sociais mostrando um membro de uma igreja evangélica localizada em Aracaju, Sergipe, sendo expulso da congregação por determinação do pastor que estava comandando o culto. Para a retirada do fiel, guardas de uma empresa de segurança foram acionados, retirando o indivíduo à força do local. O curioso é que o membro tinha uma ordem judicial que daria a ele direito de permanecer no templo. Porém, mesmo assim, o direito não foi respeitado. Quando vi a cena, fiquei pensando na prática comum em diversas religiões, que é a ação de expulsar indivíduos pelos mais diferentes motivos. Esta história me lembrou uma fala importante de Jesus contida no capítulo 10 do Evangelho de João. Esta sessão é a continuação do capítulo 9, no qual houve um confronto entre Jesus e os líderes judeus por conta da cura do mendigo cego de nascença. No final da história, por não gostarem da postura do ex-cego, os fariseus simplesmente o expulsaram do meio religioso deles. Sim, por não gostarem da postura do indivíduo, eles o mandaram embora do meio religioso deles. Neste contexto, Jesus profere uma parábola que tinha um significado muito importante para sua época. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. A expressão porta das ovelhas era muito famosa nos tempos de Jesus. Isso porque nos muros de Jerusalém haviam 12 portas de acesso à cidade. Cada porta tinha um nome e um significado espiritual diferente. Uma dessas portas se chamava Porta das Ovelhas, a qual se destacava, pois foi a única que à época da construção dos muros da cidade após o exílio babilônico foi consagrada ao Senhor. Por isso esta porta tinha um significado especial em relação às demais. Além disso, era por ela que entravam os cordeiros que seriam sacrificados no templo. Ou seja, ela tinha um significado religioso muito forte, pois por ela passava a salvação. Agora, depois de saber de todo este contexto, imagine o que significou para as pessoas daquela época ouvir Jesus dizer que ele era a porta das ovelhas. Com esta expressão, ele estava claramente dizendo que ele era o acesso para a religião verdadeira. Quem havia sido aceito por ele não precisava se importar com a exclusão dos homens. Que mensagem maravilhosa! Se você já foi rejeitado, saiba que em Jesus existe uma porta que homem nenhum pode fechar. Ele é uma porta, não um muro, um limite, uma cerca, mas uma porta por onde encontramos acesso ao céu.